Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBA-OCM. Esse é o nosso podcast OCP, que a gente traz aqui profissionais e estudantes de tecnologia que fazem parte da nossa comunidade de alunos que foram aprovados na prova da certificação OCP, em uma das provas. Contando um pouquinho aqui sobre a história, sobre os bastidores, como foi essa jornada de estudos. E esse podcast aqui é para reconhecer realmente as pessoas que fazem parte da nossa comunidade de alunos ou mentorados que estão conseguindo ter esse resultado. E eu estou aqui hoje com o Márcio Souza para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu vou chamar ele aqui agora para a gente poder conversar. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, boa noite. Show de bola. Um prazer estar falando contigo, Márcio. Você fala de qual cidade? Falo de Brasília, Distrito Federal. Show de bola. Vamos lá, Márcio, contar um pouquinho aí sobre essa trajetória aí até ser aprovada nessa certificação. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a prova, vamos falar um pouco sobre quem que é o Márcio. Hoje você trabalha na área de tecnologia. Me conta um pouquinho aí sobre você. Hoje eu trabalho na área de tecnologia, eu trabalho em banco de dados. Tem um tempo que eu já trabalho na área de TI. Como banco de dados, tem 3 anos que eu trabalho nessa função. Já trabalhei em outras funções, como suporte, mas resolvi me atualizar. Fiz uma pós-graduação em banco de dados e atualmente eu estou atuando nesta área. Show de bola. E vamos lá, Márcio. Então, o banco de dados hoje é importante no seu trabalho? Extremamente importante. Que legal. E você já tinha alguma certificação antes dessa prova da OCP? Eu tinha sido aprovado na prova de fundamento da SQL, a 061 da Oracle, que era da 12C. Agora, referente à administração em si, essa foi minha primeira prova, a qual foi aprovado, que foi a 083. Perdão, a 082. A 082, show de bola. Então você está na busca aí para certificação da OCP. E o seu cargo atual hoje é DBA especificamente, cara? Isso. Que legal. E tem quanto tempo que você atua de fato como um DBA, cara? Aproximadamente tem uns 2 anos e meio. Inicialmente, eu comecei, após eu terminar a minha pós-graduação, né? Eu estava trabalhando como suporte N2 em uma empresa, e aí o DBA atual, naquele momento, saiu de férias e eu me ofereci a cobrir as férias dele, né, para aprender melhor sobre a função. Ele me ensinou, e até assim, tem uma coisa que até que eu compartilho muito com as pessoas. O que ele me passou, eu fui escrevendo tudo, tomando nota tudo em um papel. Eu andava com uma pasta com mais ou menos uns 30, 40 páginas de tudo que eu deveria fazer para realizar a função. Os meus colegas Caramba. de serviço até riam de mim com relação a isso, porque como eu estava suprindo a ausência dele, então eu tinha que suprir da melhor forma possível e da melhor forma que eu poderia suprir, né? Foi uma experiência prazerosa, encontrei enormes dificuldades em algumas coisas, mas soube contornar. E aí, após isso, esse profissional ele recebeu uma oferta de trabalho irrecusável. E aí me colocaram na função dele, só que na época eu tinha sido bem específico com meus contratantes. Eu ainda estou em fase de aprendizado, eu sou um júnior, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Foi uma experiência boa, mas experiência muito difícil. Por quê? Eu tinha conhecimento não muito profundo em Oracle, mas eu tive que administrar mais outros 3 SGBDs, que eram MySQL, SQL Server e Postgres. Então eu tive que tirar leite de pedra. E o Oracle, ele tinha uma relevância maior? Por que você escolheu tirar a certificação Oracle? Porque o Oracle tinha relevância maior lá na empresa. Também, visualizando o mercado de trabalho para um profissional Oracle é um mercado diferenciado em si. São vagas que são concorridas e que elas exigem um estudo prévio, profundo, né? Tem que entender para poder lidar com determinadas situações. E os outros SGBDs, você vê que não tem tanta vaga de trabalho ofertado. Eles pedem, tem muita vaga ofertada em Oracle. E também como, na minha formação acadêmica, eu também vi o banco de dados Oracle, então isso foi me puxando para esse lado. Mas o mercado hoje em dia, o que comanda é o Oracle. A gente sabe que o MySQL está em ascensão, o Postgres também.
mas o mercado hoje em dia foca muito em profissionais Oracle. Legal. E a empresa que você está hoje valoriza bastante essa questão das certificações? Foi pedida essa certificação ou foi mais uma iniciativa da sua parte? Foi iniciativa da minha parte. A empresa ela cogita o profissional a retirar, mas foi da minha parte retirar a certificação porque eu verifiquei que eu necessitava de maior conhecimento para poder prestar um suporte melhor para meus, meus clientes, vamos dizer assim, entre aspas. Uhum. É o tanto que, participando da DBOCM, eu verifiquei que as aulas em si que é ministrada, muitas coisas que são ministradas ali, acontecem no nosso dia a dia. Eu vou citar um exemplo aqui muito interessante. O nosso banco de dados aqui, nós utilizamos aqui a Tabspace BigFile. E aí, teve um problema, a Tabspace estava sendo topada, estava enchendo, e aí abriram um chamado pedindo para que a gente criasse um novo data file. Eu tive que entrar em contato com esse solicitante e explicar para ele o conceito de Big File, que Big File você não pode adicionar novos data files, você pode estender, fazer um auto-extend. É o tanto que esse tipo de questionamento que eu expliquei para ele foi até uma das questões que caiu na prova de certificação. Ou seja, o conteúdo que é ministrado é o conteúdo que você aproveita no seu dia a dia de fato e também na prova. Que legal, que legal. Muito bom, Márcio, muito bom. E hoje você está com quantos anos de tecnologia, cara? Na área de TI, eu acredito que eu devo estar com 5 a 7 anos. Legal. Como DBA, são só esses 2 anos e meio que eu te falei. Show de bola. E hoje você se considera o quê? Um cara júnior, pleno, sênior? Como que tá a sua atual realidade hoje? Eu me considero um pleno pelo fato do conhecimento que eu adquiri, mas não pleno, eu vou colocar aqui um termo que eu não sei se é correto, um pleno total. Acredito eu que o pleno total seria o pleno que tem essa OCP, certo? Que é uma certificação que, ao meu ver, é um pré-requisito. É o tanto que eu estou buscando estar nesse mesmo patamar que essas pessoas. Eu tenho o conhecimento, mas o meu conhecimento precisa ser certificado, para que eu possa ter embasamento teórico para poder prestar um suporte com relevância. E Aham. saber dialogar da maneira correta com os outros profissionais que estão na minha área. Por exemplo, hoje mesmo eu fui questionado sobre a questão de um acesso proxy user para um usuário. O usuário me perguntou qual a diferença desse acesso de proxy user para um acesso normal. Eu expliquei para ele, esse acesso de proxy user, você está tendo como se fosse uma procuração de um esquema, ao qual você, por meio do esquema, você pode executar procedimentos de DDL, você pode dropar, criar objetos dentro desse esquema. Então, assim, Total. são questões que são essenciais para a gente ter esse aprendizado e poder repassar essa informação. Muito bom, Márcio. E vamos lá, cara. Eu quero até abrir um parênteses sobre esse ponto que você falou, sobre a segurança de você falar o seu nível atual, né? E essa segurança ela te dá no dia a dia, quando você começa a se comparar com outras pessoas, conversar com outras pessoas no nível júnior, pleno ou sênior, você começa a se identificar. Cara, hoje eu faço tudo que um pleno está fazendo. Show de bola. Hoje eu faço tudo que um sênior está fazendo. Então a experiência ela é muito importante para poder definir o seu cargo atual. E outra coisa importante também é a questão das certificações, né, cara? Que eu acredito que também validam ali, faz aquele teste para medir o seu nível de conhecimento. E a certificação, ela tem coisas do dia a dia, muitas vezes algumas questões ali que são conceitos importantes do dia a dia, de cenários reais, de situações que acontecem, de fato, quando você está colocando a mão na massa. Mas também tem questões de teste de raciocínio lógico, né? Tem algumas pegadinhas ali que são importantes para o dia a dia, até para validar se realmente o seu raciocínio lógico está um raciocínio interessante para no dia a dia conseguir lidar com alguma situação, pensar um pouco fora da caixa e muitas vezes no dia a dia também tem pegadinhas, né? Essa que é a verdade. Dentro do dia a dia, cara, tem situações que a gente precisa tomar decisões ali no dia a dia de trabalho e, cara, a gente precisa entender qual que é a melhor decisão que deve ser tomada para que o projeto seja bem sucedido, para que a gente consiga entregar o que está sendo pedido, né? Então, muito legal, Márcio, a gente poder ressaltar aqui essa sua iniciativa. Acho que a gente já vê uma parte comportamental
muito diferente ali de poder realmente encarar novos desafios, que normalmente bons profissionais de tecnologia têm essa iniciativa de tirar certificação, e entender que a experiência mais as certificações é o caminho muito interessante para você conseguir se destacar. Muito bom, Márcio. Vamos lá. Então, hoje você é um cara que está no nível pleno e vamos começar a entrar no tema aqui da prova. Esses conteúdos que você estudou na certificação, são assuntos do seu dia a dia mesmo, cara? Sim, são assuntos do meu dia a dia, de fato. Hoje mesmo me deparei com uma situação ao qual eu tive que criar um usuário no banco de dados. E aí, após criar esse usuário, a tab space dele, padrão, uma tab space, eu vou chutar o nome, tab space X. E esse usuário, ele tinha algumas permissões nessa tab space, connect, resource, e ele não estava conseguindo criar alguns objetos nessa tab space. E aí, qual foi meu raciocínio? Se ele tem todas as permissões necessárias para create table, enfim, para ele poder criar objetos, o que faltava para ele? Uma cota. Ele precisava de uma cota na tab space. Tab Uhum. space a qual o esquema, o usuário dele está vinculado. Ou seja, eu concedi essa cota. Como eu tive esse raciocínio? Por meio do estudo mesmo, do material da DBOCM, que de fato, e até mesmo pelo raciocínio. Se ele tem permissão em uma tab space, ele tem que ter uma cota para poder inserir objetos lá. Total. Muito bom, muito bom. E, Márcio, vamos lá. Quando iniciou os seus estudos para essa certificação, cara? Eu tenho até que pedir desculpa, porque eu, infelizmente, comecei um tempo, depois parei outro. Eu confesso que eu já Acontece. reprovei essa prova 2 vezes. Eu É confesso que eu mesmo? fiz a prova 2 vezes, tirei na primeira vez 20% e depois 40%. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é errando que Faz a gente parte do aprende. aprendizado, né? E, assim, eu preparei firme mesmo 2 meses. Tá. E vamos lá. Esse início dessa preparação, até nas tentativas anteriores, você já estava estudando nossa metodologia? Na primeira prova, não. Na segunda, sim. Mas, Tá. nessa segunda, eu não estava tendo essa mesma agarra e esse mesmo comprometimento que eu estava dessa última. É o tanto Legal. que eu peço até licença para você, Guilherme, agora, e eu gostaria de compartilhar com as pessoas que porventura estiver vendo esse vídeo agora no momento, ou se estiverem vendo, se forem ver posteriormente. Tem uma aula que é muito interessante, que para mim foi primordial, que é fora do conceito. É a parte relacionada ao soft skill. Porque esse soft skill ele vai moldar a forma do seu pensamento, como agir em determinadas situações, como você se portar e principalmente e não desistir, porque a pessoa que está ao seu lado, que também é um profissional DBA como você, ela já reprovou várias vezes. Reprovar é normal. O, o anormal é você desistir e querer alcançar algo que você não está nem tentando. Total. É uma das características que eu considero muito forte de profissional de tecnologia, né? Resiliência, tanto não só numa prova, mas no dia a dia, né? De deu algum erro, cara, vamos ficar ali até resolver e até dar certo. Então, é fazer até dar certo. Então, é uma característica muito, muito importante do profissional de tecnologia. E vou te falar, eu já vi uma pesquisa recentemente, 69% dos estudantes de tecnologia de faculdades desistem. Cara, aí você começa a ver, né? Muitas vezes o cara não consegue simplesmente pelo fato de não persistir, né? Então, isso é muito comum. E vamos lá. Você falou, então, que nas últimas tentativas você já agora que você foi aprovado, você estava como um aluno e no início não. Você já foi direto para a mentoria da DBOCM? Antes da mentoria, você fazia parte de algum programa? Antes da mentoria, eu fiz o curso da DBOCM do Básico Avançado, Legal. porque eu precisava ter uma base. Então, Uhum. por meio de consultas mesmo na internet, buscando meios, cursos que tivessem embasamento, foi onde eu conheci a DBOCM. Eu, primeiramente, eu verifiquei quem era as pessoas que ministravam, no caso, o curso, verifiquei, de fato, eu busquei informações sobre você também, Guilherme, sobre as suas certificações, então, assim, isso já é um pré-requisito que designa a pessoa que o conteúdo que está sendo passado é por alguém que tenha o conhecimento teórico e embasamento para poder passar. E isso é Total. extremamente importante para a gente, porque tem muitos cursos aí
que são ofertados na web, que são cursos que, eles são cursos, desculpa o termo, são cursos que enche balão, ou seja, você enche balão com o quê? Com vento, com nada concreto. Então, assim, eu fiz esse curso de administração e depois de eu fazer esse curso de administração, eu conversei com até mesmo o Thiago e você mesmo havia conversado anteriormente e você me relatou, Márcio, eu acho que você precisa estar na mentoria, porque ali você vai ter um direcionamento diferente, de até mesmo comportamental. E isso foi Total. o diferencial. Total. E, ó, a gente vê que as pessoas que estão dando a mentoria normalmente têm muito mais chance de aprovação e estão sendo aprovadas de uma nota até maior do que as pessoas que fazem só os treinamentos. E, pessoal, para vocês que estão vendo aqui, qual é a diferença do nosso curso, dos nossos treinamentos, né, para a mentoria? A mentoria você estuda junto com quem já passou na prova. Então, a gente, assim como o Márcio falou aí que ele realmente pesquisou sobre a gente preza muito pela legitimidade. Eu só vou falar sobre uma coisa que a gente já fez. Então, se alguém vai te mentorar com relação a passar nessa primeira prova do OCP 082, você vai conversar com alguém que já passou nessa prova, o 00082. Então, a gente preza muito por isso. E dentro da mentoria, você tem até uma entrega a mais, né? Que é a revisão dos simulados da prova, que é você ter um suporte no grupo do WhatsApp, você ter aulas ao vivo e poder conversar com os professores. Então, é um nível a mais. E a gente, principalmente, monta também um planejamento de estudos dentro da mentoria, né? Que é algo que, normalmente, quando você está só no curso, você vai ter as aulas, você vai estudar sozinho e você não entra a fundo nesse nível de suporte. Já na mentoria, a gente consegue mergulhar muito mais. E isso fez diferença, pelo jeito, para você, né, Márcio? Sim, muita diferença. E uma coisa que eu quero frisar e repassar para as pessoas não é um gasto, é um investimento. Então, invista em você, pois na hora que você é cobrado em determinadas funções e você não consegue suprir essa necessidade, a dor ela é maior. Não é um gasto, é um investimento que ele vai voltar para você, seja financeiramente ou seja de forma que você se sinta bem em poder suprir a necessidade de uma demanda aberta, ao qual outras pessoas não conseguem resolver, e você consegue com naturalidade e tranquilidade. Então, pensem, é investimento, não é gasto. Muito bom. E aí, Márcio, só me explica uma coisa. Quando você fez a primeira tentativa, você não era um aluno. Na segunda tentativa, você já era um aluno, mas você estava no Oracle do Básico Avançado, foi isso? Isso, perfeito. E na terceira que você passou, você estava dentro da mentoria. Foi isso? Perfeito. Eu estava dentro da mentoria. Cara, é interessante, porque cada passo que você deu, você teve uma evolução. Estudando sozinho, você foi 20%, né? Perfeito, 20%. Depois aumentou para 40% e depois conseguiu a aprovação. E qual foi o percentual da sua nota aí de aprovação nessa última tentativa agora? 77%. Que legal, cara. Passou muito bem. Muito bom. E aí, Márcio, vamos lá. Dentro da mentoria, você utilizou a revisão dos simulados também? Me conta um pouquinho sobre isso. Sim, utilizei a revisão de simulados e eu revi as aulas. E uma coisa muito importante que eu não fazia na segunda vez que fiz a prova. Tem algumas aulas que é ministrado e eles passam os links dos tutoriais não, da documentação da Oracle. Aquilo é importante. Mesmo que você fala, nossa, o curso ele já está todo, entre aspas, todo segmentado, direcionado, mas sempre tem alguma coisa a mais que passa despercebido que só a documentação tem. Então, a leitura Total. da documentação é importante. É algo complementar e é algo que realmente a gente recomenda, cara, certinho, você fazer essa observação. Muito bom, Márcio. E vamos lá, pessoal, trazendo aqui para vocês um ponto importante, algumas pessoas precisam de um acompanhamento mais próximo. E muitas vezes dentro de uma mentoria a gente consegue estar mais próximo, a gente traz não só a parte técnica, mas a parte de planejamento de estudo, de estratégia de estudo, a parte de soft skills que o Márcio falou também, sobre você estar no ambiente vendo muitas vezes pessoas em menos tempo, mais novas, que estudam Oracle, nem trabalham com Oracle ainda passando. Você vê pessoas mais experientes também, nós temos casos de alunos com 70 anos sendo aprovados na certificação da OCP. Isso tudo vai trazendo esse ambiente e ajuda também, né, Márcio? Sim, perfeito. Tem um ditado que diz o seguinte: se você está no mar e você é um peixe, você anda junto com tubarões, você se torna um tubarão também. É isso. Eu acredito muito nisso, Márcio. Muito bom. E vamos lá, Márcio. Com relação à prova, o que caiu mais? A administração ou a SQL para você? Qual foi a sua percepção?
Olha, caiu, eu vou colocar de 50 a 50. É mesmo? 50%, 50 a 50. Caiu bastante questão relacionadas a SQL, bastante. E também Legal. teve também de administração. Colocando assim, eu colocaria 50 a 50. E você fez ela quando? Você fez agora no mês de maio ou fez em abril? Fiz, fiz no dia 3 de maio. Aí eu fiz no dia 3 porque, assim, é, eu gosto muito do dia 3. 3, número 3. Se não fosse 3, se o dia 7 fosse o dia da semana, eu também escolhi o dia 7. Que legal, que legal. E vamos lá, Márcio, com relação a nível de inglês. Hoje, como está o seu nível de inglês para fazer a prova, cara? Conta um pouquinho sobre isso. Meu inglês, ele tá a nível de leitura. Conversação, não. É o tanto que uma dica que eu posso repassar para os colegas é, se seu inglês não tiver razoável na leitura, usa o tradutor do Google, vai traduzindo, vai tendo essa preocupação de traduzir e você guarda o significado da palavra para si. Como o inglês é inglês técnico na prova, você consegue sair do outro lado. O importante é não desistir. Muito bom. E vou te falar que muitas pessoas travam nessa questão do inglês, né, cara? E você vê que só com inglês de leitura ali você consegue já ser aprovado e legal, né? Que dentro da nossa mentoria também a gente tem os simulados da prova que você consegue pegar, fazer as traduções ali, estudando junto com o tradutor junto, acaba que você chega bem mais preparado e sem muitas surpresas ali com relação à língua, né? E eu vou dar um feedback para os futuros profissionais, né? Que estão vendo esse vídeo, tudo é inglês. Você precisa. Não é algo assim que é um capricho Quanto do antes cliente. melhor, né? Quanto antes melhor. Quando você acessar um servidor, você vai ver que os comandos são em inglês, que você precisa efetuar. Se você vai utilizar uma ideia SQL Develop, é interessante que você utilize até mesmo em inglês, ao invés de você utilizar em português, você já ir se habituando. Que legal, que legal. Muito bom, Márcio. E vamos lá, com relação a laboratórios práticos, você chegou a fazer laboratórios práticos de todas as aulas ali, de todos os tópicos da prova, ou não? Confesso que não. Uhum. Confesso que eu não fiz todos, fiz alguns. Alguns, é, por questões, não tenho como mentir, Sim, eu chegava em casa cansado, então assim, eu estudava e eu acabava que deixava passar o laboratório, né? Eu entendi. fiz uma imersão do, de um final de semana, que foi de administração, que foi primordial para mim. Tirei, tirei muita dúvida ali, e ali naquela imersão eu percebi que eu estava já apto para poder realizar essa prova. Que legal. Realmente a imersão, cara, a gente vê como que é um acelerador, né? Você pega aquele intensivão para poder dar uma revisada, tirar as dúvidas, as principais dúvidas. E, pessoal, para quem não sabe, a gente tem feito imersões todos os meses, tá? Então, além dos treinamentos, a gente tem esse intensivão de 2 dias que a gente aborda 8 projetos práticos e tira todas as dúvidas lá no final de semana. E é legal. Às vezes algumas pessoas não conseguem entender o quanto que é importante esse lance de estar no final de semana ao vivo ali para tirar todas as dúvidas. É aquele intensivão que você sai de lá resolvido, às vezes te dá até aquela segurança que você precisava para falar assim, olha, normalmente a gente faz 8 projetos práticos no final de semana, de falar, olha, realmente estou precisando melhorar, ou não, realmente eu estou pronto para fazer a prova. Então, só de participar de uma imersão de 2 dias e poder assistir 16 horas de conteúdo, né? E também praticar e testar os seus conhecimentos, já é uma prova ali para entender se realmente está na hora de buscar uma certificação ou não e ganhar essa confiança, né? Eu vejo que muitas pessoas não têm essa confiança. Ah, eu quero só estudar. Ah, não me sinto confiante ainda para me aplicar numa vaga. Por quê? Porque você não está praticando. Então, na imersão, a gente coloca exatamente isso. 8 projetos práticos no final de semana, de muita mão na massa. E se você vê aquilo tudo e fala assim, cara, tô perdidão, não sei nem por onde começar. Cara, isso significa que você precisa estudar mais. Você precisa reforçar os conceitos para que você consiga atingir seus objetivos. Márcio, depois de ser aprovado nessa 082, hoje, você se sente o cara mais confiante, mais completo ali no seu trabalho? Tá? Te levou para um outro nível profissional ou não? Sim, até mesmo mentalmente. Eu vi que o conteúdo adquirido é o conteúdo que eu estou praticando atualmente, então, assim, me deu até um gás maior, entre aspas, para poder fazer a 083 e no futuro galgar uma função sênior, mas eu sei que função sênior precisa me especializar, preciso ter uma certificação específica em DataGuard ou em Cloud para que eu possa suprir
pelo menos ter como concorrer a essa vaga. Mas quando eu tirei essa passei nessa primeira prova, vou pro próximo objetivo, que é a 083, e assim vamos. A cada Show de dia bola. pensando mais à frente. E se eu não conseguir passar na prova, vou tentar novamente. Porque o que me deixou assim para baixo quando eu fiz as provas anteriores foi porque o meu maior concorrente, que sou eu mesmo, não lutou. Ele deixou. Total. Total. E eu vejo que muitas pessoas não crescem na área de tecnologia por conta de falta dessa mentalidade. E quem tem essa mentalidade, cara, faz até dar certo. Realmente persiste, porque é isso que muitas vezes está impedindo muita gente de conseguir a primeira vaga, de ser promovido, de crescer e de chegar num cargo que gostaria, né? Ou trabalhar numa empresa que gostaria. Muitas vezes é essa resiliência, essa falta de realmente de estar em busca e persistindo em cima dos seus objetivos. Muito bom, Guilherme, Márcio. eu posso dar um spoiler? Claro. Só... Gente, quando você faz uma imersão e se porventura esse spoiler super positivo e você não está conseguindo realizar uma tarefa, existem pessoas que estão ali para te ajudar. Pessoas que estão ali, que elas sentem o prazer em suprir a sua dúvida. Então, você está sendo bem assessorado nessa questão. Muito bom, Márcio. Vamos lá para a gente ir para a nossa reta final aí. Já tem data, então? Já está pensando em um planejamento prévio de quando faz a próxima, a 083? Daqui no máximo a 1 mês e meio a 2 meses. Eu já estou Que legal. marcando a prova já para Muito bom. já deixar reservado e partir para cima. Muito bom. E tem muitas pessoas, cara, conseguindo tirar essa prova 083 em um mês, tá? Então você que já trabalha com Oracle, já tem esse ambiente. Tem gente conseguindo tirar, na verdade, em 10 dias, cara. Então, a gente fez até um podcast recentemente com o Cristiano, que em 10 dias ele passou na prova 083, mas estudando de, se eu não me engano, de 8 a 10 horas por dia. Nossa. Ele fez um estudo bem intensivão e praticando e colocando uma massa simulados e está conseguindo realmente atingir o objetivo. Então, conta com a gente lá na mentoria, cara. A gente vai estar à disposição para poder te ajudar nesse sentido. E eu queria que você deixasse aí, cara, uma palavra para quem está buscando tirar essa certificação 082, quem quer trabalhar com o banco de dados Oracle. Qual que seria a recomendação, a dica que você daria aí, cara, para quem está buscando passar nessa prova que você passou? Não desista. Persista. Errar é normal. Se você não entendeu o conteúdo, volta. Volta 1, 2, 3, 4 vezes se for possível. Se você aprender um pouco, esse pouco vai te ajudar, porque é de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir chegar ao seu objetivo final. Não desista. E tem uma coisa que eu guardo para mim. Existem 3 pessoas hoje em dia: a pessoa vencedora, o derrotado e o fracassado. Eu prefiro 1000 vezes ser uma pessoa derrotada, porque eu vou lá, eu tento, eu não consigo, do que ser uma pessoa fracassada. Porque a pessoa fracassada, ela se, ela tenta fazer, só que no final ela não presta, ela não está disponível para fazer o que ela se propôs. Um exemplo: a pessoa estuda, 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 chega na hora de marcar a prova, ela não faz, desiste. Isso é um fracassado. Então, gente, tenha em mente, prefira ser derrotado do que ser fracassado. E persista. Muito bom, muito bom. Márcio, obrigado aí pela sua participação. Até mesmo algumas pessoas passam e não gostam de falar, não gostam de compartilhar a jornada. Eu acredito que essa história aqui, cara, até mesmo contando seus desafios ali, muitas vezes as tentativas, vai inspirar com certeza outras pessoas. E é muito legal, cara, a gente poder ter pessoas com essa mentalidade dentro da nossa mentoria, a gente poder compartilhar esse tipo de história que com certeza vai estar inspirando muitas outras pessoas. Eu vejo que muitas pessoas estão travadas porque não têm essa mentalidade de errar até dar certo, de fazer até dar certo, e que todo mundo erra. Agora, o que você está fazendo com esse seu erro, né? Está aprendendo com ele para poder tentar de novo, ou simplesmente está desistindo e deixando de atingir os seus objetivos na sua vida, na área de tecnologia, na sua carreira profissional. Então, parabéns, cara, por ter realmente essa mentalidade. Muito legal a gente poder fazer esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais aí sobre essa trajetória, sobre o Márcio. E, cara, conta com a gente que a gente está aqui à disposição para poder te ajudar nos seus próximos passos, no seu objetivo. Fechado, meu amigo? Fechado. Só tenho a agradecer a todos e estamos juntos. Show de bola, meu irmão. Um grande abraço. Nos vemos na mentoria nas próximas imersões. Te vejo lá. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
Muito legal, pessoal, a gente poder ver essas histórias que realmente são inspiradoras. Cada vez que eu converso com alguém que faz parte dos nossos programas que está tendo resultados, eu tenho essa curiosidade. Cara, o que aconteceu? Como que foi esse caminho? Eu te falo que hoje isso aqui que nos faz a gente continuar o nosso trabalho, né? Da gente realmente ver pessoas que estão conseguindo evoluir na carreira, aprendendo mais, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, passando, superando os limites. E muito legal a gente poder ver a história do Márcio. E espero que essa história também possa inspirar você, para que você consiga persistir até dar certo em busca dos seus objetivos. Lembrando que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Lembrando que se você quer fazer parte de um dos nossos programas, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, que o nosso time de consultores pode estar te explicando como que funciona para você realmente fazer parte de um grupo de pessoas que estão chegando lá, que estão atingindo objetivos, estão crescendo, se desenvolvendo dentro da área de tecnologia. Beleza? Então é isso, fechamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.